alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na nossa última aula de geografia, a gente começou a falar novamente sobre o mundo, sobre a forma do mundo, sobre o que a gente tem no nosso planeta. Nós vamos continuar falando disso hoje, mas hoje nós vamos falar sobre as nossas coordenadas geográficas. Pro, o que é coordenada geográfica? Lembra de linha do Equador? Lembra do meridiano de Greenwich? Lembra de latitude e longitude? Não lembra de nada disso? Pois é hoje que a gente vai relembrar esse assunto que nós já conhecemos. Vamos lá? Bom, as coordenadas geográficas, elas são essas linhas paralelas, essas divisões que a gente tem no nosso planeta. Nós vamos começar falando sobre a linha do Equador e as demais linhas paralelas. Então aqui a gente tem dividindo o nosso mundo ao meio. Nós temos a nossa linha do Equador, ela divide aqui ó, pela metade. Pensa que o nosso mundo é uma laranja. Sabe quando a gente corta exatamente no meio e fica aquelas duas metades? É isso que a linha do Equador faz com o nosso mundo. Ela divide pela metade. Aqui no nosso mapa mundi a gente consegue ver aqui também a divisão do nosso planeta com a linha do Equador. Outras linhas que nós temos aqui, paralelas, também mostram algumas coordenadas geográficas, mas a gente já vai falar disso. Então, o nosso mundo, ele é dividido no hemisfério norte, que também é conhecido como boreal ou setentrional. E também o sul, o hemisfério sul, que se chama também austral e meridional. Então, a linha do Equador separa o nosso mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Nosso hemisfério norte também é conhecido como terras emersas. Por quê? Porque dá uma olhada no mapa que a gente tem aqui. A quantidade de continente, né, que a gente tem na parte de cima, no nosso hemisfério norte, é muito maior do que no hemisfério sul, certo? Essas terras emersas, a gente também chama de hemisfério das terras. O hemisfério norte também é conhecido como hemisfério das terras. Enquanto o hemisfério sul, ele é conhecido pelas águas oceânicas. Olha só a diferença, a quantidade de mar que a gente tem, quanto oceano a gente tem aqui na parte de baixo do nosso planeta, em contrapartida para o hemisfério norte. Olha só, então, eles também dividem em hemisfério das terras e o hemisfério das águas oceânicas. Olha só, também pela linha do Equador, a gente tem o monumento Metade do Mundo. Onde fica isso? Exatamente, lá no Equador, em Quito. Aqui nós temos uma linha que nós temos 0 graus de latitude, 0 graus de longitude. A gente tem aqui exatamente o ponto da metade do planeta Terra. Outra coisa que a gente vai falar hoje é sobre esses paralelos principais. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem nomes para essas linhas horizontais, essas linhas paralelas no nosso planeta? Nós temos o Círculo Polar Ártico, nós temos o Trópico de Câncer, nós temos a linha do Equador, que divide ao meio, o Trópico de Capricórnio. Quem aqui em São Paulo já passou por uma rodovia onde dizia assim, aqui passa o Trópico de Capricórnio? Eu já! E falei, nossa, olha só, tem aqui uma linha paralela atravessando, imaginária, né, porque não dá para ver essa linha, atravessando o nosso caminho. Também temos o Círculo Polar Antártico. Sobre as nossas, aqui novamente, as linhas imaginárias que a professora comentou com vocês. Então podemos ver um pouquinho melhor, né, como com a Terra em forma de círculo mesmo, dá pra gente visualizar as linhas imaginárias horizontais, as linhas paralelas que nós temos também. Agora, falando sobre o meridiano de Greenwich e as linhas meridianas. Quem são essas linhas meridianas? Essas linhas na vertical. Na verdade, não é tão vertical, né? Mas vamos falar que é vertical, porque como nossa Terra ela é redonda, a gente acaba tendo uma linha mais arredondada, né? Mas a gente chama de linhas meridianas. Essas linhas meridianas, elas também são divididas em 2 hemisférios, no caso, o do Ocidente e do Oriente. Ai, eu já ouvi falar que eu sou descendente de oriental. Exatamente, a gente está falando do outro lado da onde a gente mora aqui no Brasil, né? Nós somos ocidentais e a galera que mora lá do outro lado são os orientais. Por quê? Porque estão no Oriente e nós estamos no que a gente chama de Ocidente.
Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a latitude. Quando a gente fala de latitude, a gente está pensando ainda nas linhas horizontais. É a posição dos paralelos em relação à linha do Equador. Se você observar o nosso mapa mundi aqui, nós temos várias linhas na horizontal, que são chamadas de latitude. E nós temos aqui, novamente, as latitudes do norte e a latitude do sul. Como assim, Pro? O que está na linha do Equador para cima, América do Norte, Europa, uma parte da Ásia, o que está para cima é no latitude norte. O que está para baixo, no caso aqui, América do Sul, parte da África, a Oceania, a gente fala que é latitude sul. O número correspondente à latitude, ele é dado em graus e pode ser verificado nas laterais do mapa, junto de cada linha. Então, ó, o Círculo Polar Ártico, nós temos 66 graus e 33 no norte, olha só, norte. E, por exemplo, aqui, ó, o Trópico de Capricórnio, nós temos 23 graus e 26 no sul, certo? Está aqui para baixo, mas é representado pelas letrinhas N. É assim que ele é representado, tudo bem? Então, aqui nós temos a longitude, que é o quê? A posição dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich. Olha só, então longitude são as nossas linhas verticais. E como é que a gente pode observar aqui? O número correspondente à longitude também é dado em graus e está presente nas porções norte e sul do mapa, junto a cada linha. Olha só, aqui nós temos 75 graus, 60 graus, 45 graus e assim por diante, que é dividido o nosso planeta. Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula.